Salve, salve acupunturistas! Aqui estamos mais uma vez para o nosso programa semanal Café com Acupuntura, onde eu falo sobre casos clínicos com acupuntura, com medicina chinesa, tiro dúvidas de vocês. E hoje nós vamos falar sobre um incrível caso de lombociatalgia, tá? Lombociatalgia. Então, se preparem, vamos juntos. Qualquer dúvida que tiver pode ir mandando aí. Sejam muito bem-vindos. Roseli, Lucas, grande mano velho, Cíntia, Juliana, Aline, Viviane, maravilha. Vamos chegando aí que vamos começar, certo? Então, hoje vamos falar sobre um caso de aciatalgia. Vou fazer um pouquinho diferente hoje, tá? Porque é um caso interessante, parece simples, mas quando a gente coloca dentro das questões da medicina tradicional chinesa, de tudo que envolve as questões energéticas, isso pode dar uma complicadinha. Então, por isso que hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, até mesmo para nós gerar um pouco mais de conhecimento. Tá? Então, quem ainda não está habituado aí, quem está chegando agora aqui no meu perfil, nós fazemos sempre discussões de casos clínicos toda terça e quinta-feira às 8 horas da manhã no programa Café com Acupuntura. Beleza? Então vamos entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. Café, só fixar aqui que nós já começamos. Café com Acupuntura, caso clínico. Grande Alexandre Damer tá aí também. Caso clínico. Lombociatalgia. Isso, pronto. Fixado. Isso. Então sejam todos bem-vindos e se preparem porque em breve teremos novidades, um novo evento aí está por vir. Beleza? Então vamos lá. Olha, então como eu combinei com vocês, geralmente aqui eu faço o programa da seguinte forma. Eu venho, apresento o caso clínico para vocês, nós debatemos a respeito da queixa principal do paciente, depois eu coloco a língua, nós confirmamos e depois eu finalizo com algumas dicas para vocês. E aqui é dica mesmo porque não tem como nós fazermos protocolos fechados dentro da acupuntura. Cada paciente é único, cada paciente tem um desequilíbrio energético e precisa ser avaliado na sua individualidade. Tá? Então é por isso que sempre que eu trago caso clínico aqui eu trago sugestões de pontos, tá? Então dentro da sua prática clínica você vai ter que ver o que é melhor, qual o caminho melhor para você, beleza? Então vamos lá, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou trazer a língua desse paciente primeiro, nós vamos debater a respeito disso e depois então eu vou colocar então o caso clínico dele, até para nós entendermos ali algumas dificuldades que podem estar no caminho, né? Então acho que com essas dificuldades nós conseguimos aprender e tirar um conhecimento maior, beleza? Só lembrando que nos dias 14 e 15 de maio eu estarei com o curso Acupuntura na Inteligência Emocional presencial em Florianópolis. Então, se você for dessa região ou conhecer alguém dessa região, pede para falar comigo no direct o quanto antes, que estamos nas últimas vagas. Tá? Um curso mais com número restrito de vagas, até mesmo por conta da pandemia. Então, se você conhece alguém de Florianópolis e região, estaremos com um curso presencial de acupuntura na inteligência emocional nos dias 14 e 15 de maio. Vai ser incrível ter você como aluno nesse curso presencial. É um curso que vai ter 50% teórico, 50% prático. É um curso com todas as interações ali das dessensibilizações gestacionais, desde o período gestacional, desde a vida que você estava no ventre da sua mãe, todas as 5 dessensibilizações de cada uma das emoções e, além de tudo isso, o protocolo de proteção das emoções. Vai ser incrível mesmo ter a participação de cada um de vocês. Beleza? Então vamos lá. Fiz todo esse comercial aqui primeiro para nós esperar um pouquinho de tempo aí para o pessoal ir entrando e agora eu vou colocar a língua desse paciente para nós avaliarmos. E aí? Eu sempre bato na tecla aqui que avaliação de língua, a avaliação de língua
ela precisa seguir um passo a passo, tá? Um passo a passo, até para nós facilitarmos a nossa vida e não ficarmos perdidos, né? Quem aí atua há mais tempo com medicina tradicional chinesa sabe que são muitos detalhes, são muitas formas de avaliação, existem inúmeros mecanismos para você tratar o seu paciente, avaliar o seu paciente. Então, quando você segue uma linha terapêutica, uma linha de raciocínio, um passo a passo, isso vai facilitar a sua vida para que você possa, então, ter e buscar resultados eficientes, tá? Então, vamos lá. E o passo a passo aqui para nós avaliarmos nessa língua é 4 passos. Primeiro, nós vamos avaliar a saburra, tá? Tem saburra? Não tem saburra? Se tem, ela é branca ou amarela? Tá? O segundo passo que nós vamos avaliar é a coloração dessa língua. Essa língua, ela tem uma coloração vermelha, arroxeada ou pálida. Lembrando aqui que se você tem uma saburra muito importante, essa saburra vai tamponar o corpo da língua, então pode ter dificuldade para você chegar no resultado final aí, que é a cor da língua exatamente. Então, se tem muita saburra, você precisa estar atento a esse detalhe, tá? O terceiro fator que nós vamos avaliar aqui, então, é justamente a forma física. Essa língua, ela está desviada, ela tem fissura, ela tem edema, ela está fina. Quais são as formas físicas que estão interferindo nessa língua que pode gerar, que pode, né, ser indicativo de um desequilíbrio energético? E por fim, nós vamos avaliar a umidade da língua, na qual nós estamos vendo a capacidade do organismo de circular essa energia, circular os líquidos orgânicos. Então, se o paciente não está tendo essa capacidade de circular os líquidos orgânicos, isso vai acumular na língua, gerando uma língua mais úmida, cheia de saliva. Beleza? Então vamos lá, vamos por esse passo a passo que faz sentido e vai ajudar muito no nosso foco no diagnóstico desse paciente. Beleza? Então vamos lá. Essa língua, ela tem saburra ou ela não tem saburra? É uma língua que apresenta saburra ou não? O que vocês acham? O que vocês acham? E aí? Todo mundo dormindo ainda? Saburra. É uma língua sem saburra, com ausência de saburra. Olha lá, você não vê nenhuma formaçãozinha de saburra. Você não consegue visualizar saburra. Tá? Então, olha só, não tem saburra. E quando a língua, então, não tem saburra, é por quê? É porque o estômago desse paciente não está tendo energia. Não está tendo energia. Então, quando nós temos, então, lá na fisiologia energética do estômago, quando nós estamos ali alimentados e o estômago está fazendo a sua fisiologia energética, nós temos o quê? Nós temos um processo de transformação, maturação e transporte dos alimentos. Essa é a função principal do estômago dentro da fisiologia energética. Então, se o estômago não tem energia, ele não está fazendo esse processo adequadamente. Se ele não faz esse processo adequadamente, ele não tem energia para essa energia ascender e formar uma névoa na língua chamada saburra. Então, quando nós avaliamos um paciente que não tem saburra na língua, é um indicativo que esse paciente não tem energia no estômago. Então, traduzindo isso aqui, é uma deficiência de Qi do estômago. Tanto de Yin quanto de Yang. Por quê? Porque não está fazendo a transformação, a maturação e o transporte dos alimentos. Não tem energia para formar a saburra. O estômago aqui está comprometido. Tá? Então, olha que isso aqui é importante, porque se o estômago está comprometido, possivelmente
a alimentação desse paciente, quando eu falo possivelmente, é justamente por isso, porque pode ter outros fatores envolvidos, então possivelmente a alimentação desse paciente pode não estar legal. Pode não estar legal. Mas só alimentação? Não. Pode ser um quadro emocional, um excesso de preocupação que está deteriorando a energia do elemento terra, e esse paciente, mesmo alimentando bem, está em decomposição da energia desse elemento, do estômago e do baço, não favorecendo a formação de saburra, não favorecendo que ele tenha a fisiologia energética do estômago. Certo? Então, olha, ausência de saburra, deficiência de energia do estômago. Deficiência de energia do estômago. Certo? Então, esse é o primeiro passo que nós vamos avaliar na língua. O segundo passo que nós vamos avaliar na língua é a cor. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a cor dessa língua? É uma língua avermelhada? É uma língua arroxeada? É uma língua pálida? Qual que é a cor que vocês visualizam nessa língua? E aí? Show! É uma língua mais para pálida, né? Olha, só se você olhar nas laterais dela, dá a impressão que a língua está mais para esbranquiçada. Pálida. É uma língua que não está muito vermelha. Tá? Vermelha é minha camisa. Vermelha é minha camisa. É uma língua pálida. Bem pálida mesmo, tá? Então, aqui nós temos uma certa palidez. A língua está... se você olhar para essa língua, você vê que ela é uma língua viva ou uma língua que apresenta mais sem vida, mais sem cor? Está chegando muito sangue ou está chegando pouco sangue nessa língua? Então, olha só, tá? Essa língua, ela apresenta, então, uma deficiência de sangue. Não está chegando sangue ali nela. Deficiência de Xue. De Xueti. De Xueti. Uma deficiência de Xue. Deficiência de sangue. Tá? Uma deficiência de sangue. Olha só que interessante. Por quê? Porque a deficiência de sangue, ela pode estar acontecendo, e nós precisamos entender isso aqui, porque quando nós falamos de deficiência de sangue, a impressão que dá na nossa mente é que o paciente está com anemia. Não, gente, aqui nós estamos falando de deficiências energéticas. A deficiência de sangue, ela pode estar sim vindo por uma baixa formação de sangue, por exemplo, numa anemia, mas ela pode também estar vindo por uma estagnação de energia que não deixa o sangue circular livremente no organismo. Então pode gerar sim uma deficiência em determinadas regiões. Pode ser por um frio interno que densifica as energias, também gera estagnação e não deixa o sangue circular da melhor forma. Certo? Então, aqui é uma deficiência de sangue. Só que é uma deficiência de sangue que não dá para nós afirmarmos se é uma anemia ou se é porque está tendo uma estagnação ou frio que não está deixando a energia circular, ou até mesmo por uma irregularidade da energia que não está fazendo o sangue circular da melhor forma possível. Tá? Então estamos falando de desequilíbrios energéticos. Show? Beleza. Esse é o segundo passo que nós avaliamos na língua. O terceiro passo que nós vamos avaliar, tá? O terceiro passo que nós vamos avaliar é a forma física. E aqui, então, nós vamos avaliar se ela está desviada, se ela tem fissura, ou se ela tem edema, ou se ela está fina. Todo tipo de alteração de forma nós vamos avaliar agora. E aí eu pergunto para vocês, essa língua tem fissura? Tem fissura?
ela tem uma fissura extremamente importante, né? Extremamente importante, basicamente no triplo aquecedor superior. Triplo aquecedor superior. Ela tem um edema muito grande. Está extremamente volumosa essa língua. Está extremamente volumosa, edemaciada, tá? Edemaciada. Olha só, ela coloca a língua para fora e as margens da língua, a língua ultrapassa as margens dos lábios, tá? Edemaciada, então ela está também edemaciada. Ela está desviada? Tá? Não aparenta muito um desvio, tá? Ela está denteada? Também não apresenta um denteado muito importante, tá? Também não apresenta um denteado muito importante. Mas edemaciado, tá? Edemaciado, fissura, tem, tá? A Cris colocou aqui que a ponta está desviada para baixo, né? Isso aí, Cris, pode ser por uma questão da forma que o paciente coloca a língua para fora da boca, tá? Quando eu falo desviado, é aquele paciente que coloca a língua para fora e ela apresenta um certo desvio nas laterais mesmo, que não é comum o paciente colocar isso voluntariamente, tá? Show? Maravilha. Então aqui também esse processo. Fissura. A fissura, então, né, é uma alteração de quê? Uma deficiência de energia in ti do baço. Por quê? Porque é o baço que dá a forma. É o baço que pega a energia in dos alimentos, forma energia guti para dar a forma física. Então, se tem alteração de forma, se tem fissura, tem deficiência de energia in ti do baço. Mas onde está a fissura da língua desse paciente? A fissura está basicamente também lá no triplo aquecedor superior. Então, além da deficiência de energia in ti do baço, ele tem do pulmão e até do coração. Olha lá, a fissura chega praticamente até lá na ponta. Até lá na ponta. Certo? E aí, então, essa deficiência de energia em ti, ela já tem deficiência de energia do estômago. Agora apresentou também deficiência de energia do baço. Apresentou deficiência de energia do baço. E quando ela apresenta também energia do estômago e do baço, novamente liga o nosso alerta de que possivelmente esse paciente pode não estar alimentando bem. Pode não estar alimentando bem. Tanto é que essa deficiência de energia do baço pode ter gerado o quê? Uma estagnação de ti. Uma estagnação de energia. A deficiência gera uma estagnação. Tanto é que essa língua está edemaciada. Se ela está estagnada, se ela está edemaciada, vocês acham que as energias estão circulando bem? Está tendo circulação de energia? Será que a energia Yang, o sangue, o Jin, está chegando em todas as regiões do corpo como ele precisa chegar para nutrir todo o organismo? Aí. E por último, então, por último, nós chegaremos à umidade. E a umidade aqui nós temos que diferenciar ela, porque a umidade ela pode ser por uma estagnação de energia, a umidade da terra, que vai mostrar uma saburra densa, gordurosa, pegajosa, ou então apenas pela umidade de salivação. E aí, essa língua apresenta úmida ou ela apresenta seca?
Cláudia, essa língua mostra o início de um processo infeccioso pelas pequenas protuberâncias no triplo aquecedor inferior, confere? Eu não faço essa avaliação, até mesmo porque ali no triplo aquecedor inferior nós temos algumas papilas gustativas que em determinados pacientes elas podem apresentar mais protuberantes mesmo, então eu não posso afirmar um processo infeccioso, né? Eu não afirmaria isso, tá? Essa língua, você vai saber se ela está úmida ou seca pelo brilho dela. Através da foto aí, vocês conseguem ver brilho nessa língua? Como se fosse a água dando reflexo? Olha lá no canto, acho que esquerdo de vocês, né? Tem até uma ligação da língua com o lábio, tá? Mostrando o quê? Mostrando que tem uma certa umidade. É uma língua, tá? É uma língua que tem, sim, umidade. Tem, sim, umidade. Olha nas laterais dela que você vai ver brilho. Vai ver brilho. Tá? Aqui na região da fissura... Tá? Na região da fissura tem um certo brilho. Então, ela tem umidade. Não é uma língua seca. Tá? Tá? Lógico que foto tem uma certa confusão, mas é uma língua mais para úmida. Mais para úmida. Beleza? Então, aqui tem uma certa umidade. Está úmida. E a umidade, então, nos mostra o quê? Uma deficiência de energia Yang do pulmão. Por quê? Porque é o pulmão que capta a energia Yang e coloca para circular. Coloca para circular. Tá? É uma língua mais úmida. Tá? Ela não está seca. Ela pode dar a impressão de estar seca porque ela está sem saburra, né? Mas é uma língua mais úmida. Mais úmida. Perfeito? Então, essa é a nossa avaliação da língua. E eu quero apresentar para vocês, então, que essa paciente tem uma alteração importante de dor ciática. De dor ciática. E aí? Faz sentido para vocês? Uma paciente que apresenta dor ciática. E agora eu vou comentar mais sobre essas questões. Por quê? Porque nós precisamos entender alguns fatores. Mas antes de passar para o caso clínico e explicar fatores da ciatalgia, da lombociatalgia, eu quero ver com vocês qual que é o maior desequilíbrio dessa língua. Quando você avalia essa língua, se chegasse essa língua para você no seu consultório lá, você estivesse atendendo um paciente, o paciente colocasse essa língua para fora, qual que era o maior desequilíbrio que você, de cara, visualizava? Aí, ó, o paciente colocou a língua para fora agora. Qual que é o maior desequilíbrio que você visualiza aí, nesse momento? Show! Uma fissura profunda em pulmão, né? E o edemaciado. Basicamente isso aqui, ó. É o que mais chama atenção. É o que mais chama atenção. Essa forma, né? Essa forma. Então você bate o olho, nossa, essa fissura profunda ali no triplo aquecedor do médio para o superior e esse edema. É o que mais chama atenção. É isso, tá? Não estou falando que ela não tenha os outros desequilíbrios, mas esse é o desequilíbrio principal. E quando você entende qual que é o desequilíbrio principal e você foca nele no curto prazo, se você pega o que está mais desorganizado e organiza e reequilibra, é possível que os outros desequilíbrios energéticos sofram um reequilíbrio já meio que automaticamente. Certo? Então, às vezes, se eu venho aqui
e diminui essa estagnação de energia, diminui essa deficiência do yin, do baço, o que eu vou fazer? Eu já vou conseguir circular melhor essa energia. Possivelmente, essa palidez já pode diminuir. Por quê? Porque já pode começar a chegar mais sangue. Essa deficiência de energia yang pode diminuir. Diminuir por quê? Porque melhorando a estagnação, vai melhorar a circulação de energia. Vocês conseguem entender isso? Faz sentido para vocês? Faz sentido? Então vou parar de compartilhar aqui a língua. Voltei aqui para mim, porque nós precisamos conversar mais sobre alguns outros fatores. E aqui, né? Nesses outros fatores que eu quero conversar é justamente sobre essa estagnação de energia e sobre o caso clínico desse paciente. Vamos lá então. Só colocando aqui o nosso esquema: fogo, terra, metal, água, madeira. E aqui, então, vou falar com vocês a respeito do caso clínico desse paciente. É uma dor ciática irradiada para a perna direita, tá? Teve Covid, tá? A dor piorou após o Covid. Teve uma reação alérgica ao corticoide injetável que tomou. Tanto é que desencadeou um edema de face, tá? Que também não melhora. Tá? Prefere o verão, prefere o sabor salgado, prefere água natural e tem esteatose hepática, tem uma certa gordura no fígado. Mas é uma questão que eu quero mostrar para vocês, que é um paciente que está fazendo já acupuntura há um certo tempo e os resultados estão mais difíceis. Lógico que temos diversos fatores aqui que podem interferir, inclusive o Covid. Né? Algumas síndromes pós-Covid estão vindo com dores muito fortes, alterações emocionais, então tudo isso interfere no resultado a curto prazo. Tá? Então nós precisamos estar atento a isso, mas eu quero entrar nessa questão justamente por quê? Porque é um caso que está com dificuldade de ter resultados. E quando você pega um caso que está tendo dificuldades para apresentar resultados, você precisa estar atento a alguns detalhes. Alguns detalhes importantes que vai fazer a virada de chave no seu tratamento. Tá? Então, se você estiver atento a isso, né, quem é o acupunturista aí que nunca passou por isso em algum momento? Eu, nos meus 10 anos, nossa, já passei por isso. Meu Deus, mas o que eu estou fazendo de errado aqui? Porque não dá resultado. Avaliei certo, estou fazendo o tratamento certo, mas não tem resultado. Então tem alguma coisa, tem um ponto cego aqui nesse caso clínico. Se você não está tendo resultado, está tendo um ponto cego. E aqui eu quero tirar os pontos cegos. É igual um carro, você está andando aqui, às vezes você olha no retrovisor e não tem nada. Mas é por quê? Porque tem um motoqueiro ou tem um certo carro que está no ponto cego. É um ponto que você não consegue ver. Certo? Então, tirar esses pontos cegos do nosso caso clínico, ele é primordial. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos voltar lá na fisiologia energética. Nós vamos voltar nas bases da medicina chinesa. Tá? Voltar nas bases da medicina chinesa. Para quê? Para que nós possamos tirar esses pontos cegos. Vamos lá então? Então olha, o paciente então tem um quadro de ciatalgia. Ciatalgia, então, você pode trabalhar com diversas frentes. Craniopuntura tem ótimos resultados. Uma craniopuntura tem ótimos resultados. Tá? Mas nesse paciente fez até a craniopuntura e não apresentou resultados. Por que isso acontece? E eu vou jogar essa pergunta para vocês. Dito tudo isso,
Nós avaliamos a língua do nosso paciente. O caso dele é simples. É uma cetalgia do lado direito, que teve pior após o Covid, teve uma reação alérgica, tem um edema que gerou um edema no rosto, que também não melhora, prefere o verão, o sabor salgado, a água natural e tem gordura no fígado. E aí, por que vocês acham que esse paciente não apresenta uma boa melhora? Está na 8ª sessão e não teve um bom resultado ainda. Tem que seguir o emocional, então, porque deve ter mais a ver com isso. Sim, o emocional sempre vai estar ligado. Tá? O emocional sempre vai estar ligado. O emocional sempre vai estar ligado. Boa, Margarete. Alimentação. Nós precisamos também pensar na alimentação. Tá? Pensar na alimentação. Eu falo tanto de emoções aqui que o pessoal já chega de cara na emoção. Sim, a emoção vai estar ligada. Tá? Exercícios físicos. Né? A prática de atividade física auxilia na melhora de dores crônicas. Tá? O caminho é esse, vocês estão certos. Perfeito, alimentação. Tá? Então, olha, aqui nós precisamos, então, estar atentos a alguns fatores. A alimentação. Até mesmo porque esse paciente apresenta essa deficiência de yin, essa estagnação e essa deficiência do estômago. Tá? Deficiência do estômago. Emoção. Com certeza tem alguma emoção interligada aqui. Tanto é que esse paciente apresenta uma fissura no triplo aquecedor superior. Né? Então ali ele tem uma alteração ali numa fissura no triplo aquecedor superior, pegando o pulmão, pegando o coração. Então pode estar ligado a uma possível insatisfação, a uma possível tristeza, a uma possível depressão, a uma possível alteração de ansiedade. Por quê? Porque pega pulmão e coração. O paciente também apresenta uma deficiência de energia anti do pulmão. Então, ou seja, às vezes o pulmão não está captando muito bem a energia yang. A Rafa quer meu café, tem base não, né? Não bebe café e quer meu café, tá fácil, né? Ei, Rafa. Aí, entenderam? Então, alguns fatores estão interferindo. E se tem emoção interferindo, a prática de atividade física pode auxiliar o nosso resultado. Por quê? Porque a qualidade, né? Como você tem fazendo atividade física, você gera um processo de quê? Você gera um processo de limpeza energética e emocional. Assim como, aqui nesse caso, nós deveríamos avaliar também o sono, a qualidade do sono desse paciente. A qualidade do sono. Certo? Alguns fatores importantes. Mas, além disso, eu quero saber por que esse paciente está tendo ciatalgia. Além de tudo isso aqui está certo. De onde está vindo essa ciatalgia desse paciente? De onde está vindo essa ciatalgia desse paciente? Quando nós pensamos numa ciatalgia, nós vamos de cara, tá? Pensar a respeito de quê? Pensar a respeito de um processo de alteração do elemento água. Tá? Então, de cara, nós vamos pensar a respeito do elemento água. Por quê? Porque é o vaso governador, é o Dumai, que nutre a coluna. Então, nós podemos pensar a respeito disso. Tá? E ela teve uma melhor resposta com o quê? Com moxa em VC8, VC6, VC4, R1 e R3. Suporte da essência. Essência em deficiência. Sim, nós pensaríamos na água, de cara. Só que aqui eu vou dar para vocês uma virada de chave. Uma virada de chave. Caterine, manda esse caso seu de enxaqueca que nós podemos fazer nas próximas lives,
coloca ela na lista, tá? Podemos fazer uma avaliação tipo essa. Tá? Então, olha, se um paciente chega aqui com uma ciatalgia, ele pode apresentar uma ciatalgia por 5 diferentes modos. Então, a ciatalgia ela vem do elemento água, né? Por quê? Porque o medo, a insegurança, o desgaste da energia ancestral, o frio, resfria as energias lá da coluna, né? Que é o meridiano da bexiga, por onde ele passa 2 vezes em paravertebrais. Então, o frio, o medo, a insegurança, o desgaste da energia ancestral pode gerar, então, uma ciatalgia. Por conta de quê? Por conta da emoção, medo, por conta da insuficiência da energia ancestral, por causa da baixa de energia ancestral. Certo? Mas eu quero ir mais longe. Isso aqui é o básico. Chegou o paciente com dor lombar, com ciatalgia, nós pensamos nisso. Mas será que esse paciente pode ter uma ciatalgia por excesso de calor? Será que pode? Um excesso de calor? Então, um excesso de energia yang consome os líquidos orgânicos e também gera uma ciatalgia? Conseguem perceber isso? Vocês conseguem visualizar que uma estagnação de Qi, uma energia densa lá nos músculos, a terra não nutre os músculos? Se a terra nutre os músculos e você tem uma estagnação de energia, uma densificação dessa energia, você não pode gerar uma contratura lá na região lombar e gerar um comprometimento no nervo ciático? Contratura muscular? Vocês estão entendendo isso? Se você tem uma deficiência de energia yang qi, o seu pulmão não está captando o oxigênio direito, e se o seu pulmão não capta o oxigênio direito, ou está tendo muita estagnação de energia que não deixa a energia yang circular, então se você tem uma deficiência de energia yang qi, você tem uma baixa nutrição de oxigênio, o músculo precisa de quê? O músculo precisa de quê? O músculo precisa de oxigênio. Oxigênio para quê? Para nutrir todas as células. Todas as nossas células precisam de oxigênio. E o músculo não é diferente. Ele precisa de oxigênio para ele fazer a sua contração muscular. E se, então, você tem uma deficiência de oxigênio, esse músculo, ele vai gerar um processo de diminuição da sua atividade. Se tem deficiência de energia yang, esse músculo não vai contrair direito, então ele pode ficar o quê? Fraco, flácido. Uma fraqueza na musculatura paravertebral da lombar não pode gerar um desequilíbrio de estabilização, gerando uma ciatalgia? Sim, pessoal. Vamos separar as coisas aqui para vocês não confundirem. Eu fiz a avaliação da língua e agora estou colocando possibilidades. Se esse paciente apresentasse calor, com certeza isso teria que estar na língua. Nós não vimos calor nessa língua, tá? Mas eu estou explicando que uma ciatalgia pode vir de qualquer um dos 5 elementos. Qualquer um dos 5 elementos. Tá?
Aqui eu estou dando possibilidades para explicar para vocês o porquê que, às vezes, um paciente chega e ele tem dificuldades de apresentar resultados. Tá? E a língua desse paciente, então, apresenta deficiência de energia Yang-Chi. Então, pode ser que está ligado ali também. Certo? Esse paciente, ou algum paciente que chega com cetalgia, ele também pode apresentar uma irregularidade de sangue, uma deficiência de sangue, e o sangue não nutre muito bem os músculos. Se o sangue não nutre o músculo, ele pode gerar fraqueza, ou pode interferir em nervos periféricos, que é nutrido pelo elemento madeira, e também dar acetalgia. Então, assim como o fogo pode consumir a água, a estagnação da terra também pode interferir na água. O metal pode não nutrir o filho, tá? E a madeira pode tirar muita energia da água. Então, se você tem algum paciente que tem algum desequilíbrio energético que você vem tratando, alguma queixa principal que você vem tratando, e ele não apresenta resultados rápidos, pode estar tendo interações energéticas com outros elementos. Então, um paciente pode chegar com cetalgia por desequilíbrio da água? Pode. Pode apresentar desequilíbrio do fogo? Pode. Pode apresentar desequilíbrio da terra? Pode. Pode apresentar desequilíbrio do metal? Pode. Pode apresentar desequilíbrio da madeira? Pode. Pode apresentar de 2 juntos? Pode. Pode apresentar de 3 elementos juntos? Pode. De 4 elementos? Pode. De todos os 5 elementos? Pode. Então, a avaliação é primordial. Então, se você não está tendo o resultado que você sabe que é possível com a acupuntura, o que você tem que fazer? Voltar na avaliação e na fisiologia energética para tentar entender o ponto cego que não está deixando você ter resultados. Que você não está tendo resultados. E qual a estratégia desse tratamento, então? Aqui eu preciso mostrar para vocês que quanto maior comprometimento de mais elementos, mais crônico é. Quanto mais crônico for, mais tempo para ter resultados. Mais tempo para ter resultados. Mais tempo para ter resultados. E esse paciente, então, aqui, quais são os desequilíbrios que ele tem? Ó, ele tem estagnação de energia? Tem, ó lá, estagnação de energia. Ele tem deficiência de energia Yang-Chi? Tem. Ele tem irregularidade do sangue? Deficiência de sangue? Tem. Ele tem alteração da água? Possivelmente. Por quê? Porque se não está circulando a energia, não está gerando um processo de interação com os elementos, possivelmente já está consumindo a energia ancestral dele. A única coisa que esse paciente não apresentou na língua foi o calor. Foi o calor. E aí, por que essa paciente então melhora com moxa em VC4, VC6, VC8, R1 e R3? Porque a única coisa que ela está tendo é calor. Por quê? Porque a estagnação está tão grande que não deixa circular a energia. Como vai gerar calor? Como vai gerar calor? Então não tem calor, por isso que ela apresenta uma melhora com moxa. Então você pode manter a moxa como linha terapêutica? Pode. Pode. Mas qual que é o foco do tratamento? Aí o foco do tratamento agora vai ser reequilibrar tudo isso aqui. E você reequilibra isso aqui em uma sessão? Não. Você vai gastar um tempo muito grande para reequilibrar tudo isso. E aí, qual que vai ser a linha terapêutica então? Qual vaso maravilhoso nós podemos utilizar? Lembrando por partes, que nós faremos isso por partes. Qual vaso maravilhoso? Nós teremos que reequilibrar um por um. Um por um.
Obrigado. Qual vaso maravilhoso? Fritou a mente de vocês hoje, hein? Fritou a mente de vocês hoje, hein? Olha só, aqui nós não temos conhecimento suficiente para saber de onde veio o desequilíbrio. Você sabe se foi da estagnação da Terra? Se foi da deficiência do metal que não circulava energia e acabou estagnando? Ou se foi a alimentação que gerou a estagnação? Nós não sabemos. Então nós podemos mesclar vasos maravilhosos. Nós podemos usar BP4 com CS6 juntamente com P7R6. E aqui nós estamos pensando em trabalhar a essência. A essência. Mas se você quiser trabalhar a queixa, você pode associar BP4 com CS6 e ID3 bexiga 62. Ah, professor, como que eu vou saber isso? Você tem que saber da fisiologia energética. Reequilíbrio energético, cada paciente terá o seu. Então aqui, não tem como eu bater o martelo falando que o primeiro é melhor ou o segundo é melhor. Eu vou ter que testar no meu paciente para ver qual vai dar melhor resultado para aquele paciente. Para aquele paciente. Por isso que eu falo que a avaliação é individual, é personalizada, é minuciosa. Se você quer ter resultados eficientes, você tem que fazer isso. Então, e aí você vai precisar de pontos que diluem a energia, BP6 mais BP9 para diluir a energia, principalmente com o quê? Com moxa. Tá? Melhorar a circulação de energia, então P7 com P9 auxilia. Uma liberação diafragmática pode auxiliar esse processo. Tá? Mais pontos que atuam no elemento água. E aqui você pode usar bastante moxa, até mesmo porque o paciente não apresentou em momento nenhum no diagnóstico dele calor. Por isso que ele tem tanto resultado com moxa. Posso manter a moxa em VC6 e VC8? Pode. Em VC8? Pode. E aí você vai fazendo isso e reavaliando seu paciente. Por quê? Porque nas próximas sessões, quando você começar a reequilibrar essas estagnações, essa circulação de energia, possivelmente você vai ter que ir mudando o tratamento conforme ele vai evoluindo. E o que é mudar o tratamento conforme ele for evoluindo? Se mantém uma irregularidade de energia, você precisa mesclar o vaso maravilhoso VB41TA5 com F3. Se ele começa a apresentar mais deficiência da água, você vai ter que focar mais no P7R6 para trabalhar a essência. Tá? Se ele conseguir melhorar muito, ele pode começar a apresentar calor, então você vai ter que reequilibrar o calor. Certo? Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem entender o porquê que um paciente às vezes tem uma resposta rápida e outros não? Quanto menos crônico for e for focado num elemento, você consegue um resultado mais rápido. Agora, se você tem um paciente crônico com desequilíbrio em todos os elementos, aí você vai ter que pensar em quê? Pensar em reequilibrar por partes. E reequilibrar por partes é buscar o maior desequilíbrio e depois ir tratando aos pouquinhos os outros desequilíbrios secundários. Show? O bicho pegou aqui hoje, hein? O bicho pegou aqui hoje, até eu cansei. Um caso que parecia simples, deu todo esse conteúdo, hein? Quem perdeu essa live perdeu um conteúdo incrível. Um conteúdo incrível. Virou a chave aí para alguns de vocês? Deu algum insight aí para vocês? No tratamento de qualquer paciente com vocês aí? Sim, você deve complementar com técnicas complementares. Aurículo, crânio, moxa, stipper. Se você entende isso aqui, o resto é fichinha. O resto é fichinha.
O resto é simples. É simples. Show? Maravilha. Então, pessoal, ó, lembrando, eletroacupuntura, você pode usar eletroacupuntura local lá na coluna. Né? Então tem várias coisas. Laser. Você pode usar tudo que você quiser. Tá? Então, pessoal, lembrando até que eu vou tirar a foto do quadro, vou postar lá no canal do Acupunturista no Telegram. Então, se você ainda não faz parte do canal do Acupunturista no Telegram, entrem lá. Tá? Lá eu mando sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa para vocês. E também lembrando que 14 e 15 de maio estaremos com o curso presencial em Florianópolis. Estamos nas últimas vagas. Então, se você for da região aí, tiver interesse em fazer um curso presencial comigo, para nós fritarmos a mente literalmente lá com inteligência emocional, aguardo vocês lá. Me procure o quanto antes, porque as vagas estão próximas de serem encerradas. Temos só 10 vagas, já foram, se eu não me engano, 7 inscrições, então temos mais 3 vagas, tá? Beleza? Então conto com vocês, em breve chegaremos a mais cidades e qualquer dúvida estou sempre à disposição. Um grande abraço, nos vemos em breve. Um ótimo final de semana para vocês, estamos no finalzinho da semana. Hoje teremos aula extra para os alunos da última turma do curso de Inteligência Emocional, então você não pode perder, tá? E também terça-feira e quinta-feira que vem, sempre estamos aqui com o programa Café com Acupuntura. Fernanda, pode me mandar sim, por favor, tá? Manda aí que nós colocamos na lista para fazer. Um grande abraço e ajudem, compartilhem essa live, manda para os seus colegas para fritar a mente deles também. Um grande abraço e até qualquer momento.